Dentro da vasta coleção de deuses e seres sobrenaturais das crenças humanas, o nome Yahweh, o Deus da Bíblia, se destaca e tem sido lembrado durante muitos séculos. Por que esse nome é tão influente e profundo? Poderia Yahweh ter vínculos com os Anunnaki que desconhecemos hoje? Quem realmente é? É um Deus onipotente adorado por religiões que provém de Abraão? E se não for, quem ou o que poderia ser realmente? Encontraremos a resposta no novo episódio de Origens Secretas. Bem-vindos! Os livros sagrados dos seguidores de Abraão nos falam sobre um Deus que parece estar levando um grande espetáculo no cosmos. Este Deus cria o universo, as estrelas, os animais, as plantas, as pessoas e tudo o que conhecemos. Esse Criador Todo-Poderoso é muitas vezes conhecido como Yahweh nestes textos. Este nome não é apenas uma etiqueta. É como uma porta que nos permite ver como as ideias das pessoas sobre Deus mudaram ao longo do tempo. Representa nossa busca interminável para compreender o universo e nosso lugar nele. O nome Yahweh teve um grande efeito na nossa história compartilhada, moldando sociedades, influenciando costumes e guiando a história da humanidade. Examinar de perto Yahweh é mais do que apenas estudar. É como embarcar em uma jornada ao coração da nossa cultura, tentando entender nosso passado compartilhado. Mas o que isso significa para nossa compreensão da divindade? Que mistérios poderíamos descobrir sobre nossas origens? Essa jornada nos leva de volta ao lugar onde a civilização começou, no Antigo Oriente Próximo. Poderia ser aqui que o nome Yahweh surgiu pela primeira vez? Aqui é onde começamos a nos aprofundar em uma história fascinante e complexa. Curiosamente, essa jornada ao Oriente Próximo nos coloca cara a cara com os Anunnaki, que eram deuses nos antigos mitos mesopotâmicos. E como você talvez saiba, não é só isso. Esses deuses desempenharam um papel importante na história da criação do mundo, e foram adorados pelos sumérios, acadianos, assírios e babilônios. Mas poderia haver algum vínculo entre esses deuses antigos e Yahweh? É possível que Yahweh tenha surgido de, ou até mesmo vindo desses Anunnaki? Encontrar essas respostas nos permite descobrir uma camada oculta de histórias antigas, mudando a forma como entendemos o começo dos humanos. Há uma história ainda mais antiga oculta no texto do Gênesis, que esteve fora da vista pública por centenas de anos, devido a erros de tradução e às regras da Igreja. Mas o que essa antiga narrativa tenta nos dizer? No final dessa jornada, esperamos responder à grande pergunta: quem é Yahweh, o Deus da Bíblia? E que implicações isso tem para nossa compreensão da religião e da espiritualidade? Nossa referência mais antiga a Yahweh se encontra na Pedra Moabita, ou na Estela de Mesa, erigida pelo rei Mesa de Moabe por volta de 840 a.C., celebrando sua vitória sobre Israel. A estela conta uma história semelhante à encontrada em 2 Reis 3, embora com uma diferença crucial. A estela proclama uma vitória moabita, enquanto a Bíblia reivindica a vitória para Israel. Curiosamente, a referência a Yahweh reforçou a crença de que ele era exclusivamente uma divindade israelita, já que Mesa se vangloria de haver tomado objetos associados a Yahweh e apresentados ao seu próprio Deus, Quemos. Avancemos até 1844, quando o arqueólogo Carl Richard Lepsius escavou as ruínas da antiga cidade de Solep, em Núbia. As escavações extensas só ocorreriam em 1957, lideradas pela arqueóloga Michela Schiff Giorgini, que encontrou uma referência a um grupo conhecido como os Shasu de Yahweh, inscrita na base de uma das colunas do templo. Essa referência a Yahweh, ligada aos Shasu, sugere que esse deus havia sido adorado por outro grupo muito antes do que se pensava que as narrativas bíblicas ocorreram. Os egípcios descreviam os Shasu como nômades semitas, frequentemente vistos como proscritos, embora tentativas de vinculá-los aos hebreus tenham sido refutadas. A referência aos Shasu de Yahweh não apenas remete mais no tempo às origens dessa divindade, mas também insinua que Yahweh pode não ter origem cananeia. Mas se não foi assim, qual é a origem do primeiro Yahweh? Uma teoria sugere que Yahweh
era um deus do deserto adotado pelos hebreus durante seu êxodo do Egito para Canaã. A imagem relacionada ao fogo no livro do Êxodo, junto com a capacidade de Yahweh de guiar Moisés até fontes de água, apoia essa ideia. No entanto, muitos acreditam que Yahweh se originou como um deus menor dentro do panteão cananeu e foi adotado pelos nômades Chazu durante seu tempo no Levante. A palavra Yahweh é, em si, um antigo artefato linguístico, arraigado profundamente em línguas semíticas e carregando ecos das civilizações que o criaram. De maneira intrigante, parece estar vinculada ao verbo ser, conferindo um sentido de existência. Outras interpretações de seu significado incluem aquele que faz o que foi feito, e ele dá existência a tudo que existe. A palavra Yahweh evoluiu para Jeová no final da Idade Média. O nome Yahweh também poderia derivar do idioma árabe, indicando possivelmente uma paixão ou compromisso da divindade com seu povo, alinhando-se com as referências bíblicas a Yahweh como um deus ciumento. A transformação de Yahweh de uma divindade local dos medianitas para a única divindade dos israelitas reflete a evolução de seu nome, começando como um reflexo do compromisso de uma divindade local com sua tribo e evoluindo para uma declaração da existência e compromisso do único Deus verdadeiro com seu povo escolhido. No judaísmo, o nome de Deus era considerado sagrado demais para ser pronunciado. Então usavam-se as consoantes Ikloni, H, W, H, como lembrete para dizer Adonai, Senhor, em seu lugar. As origens de Yahweh permanecem obscuras, com passagens bíblicas que diferem em suas interpretações. Após o cativeiro babilônico no século VI a.C., o poder de Yahweh foi decodificado. Textos hebreus foram canonizados durante o Segundo Templo, incluindo o conceito de um Messias. Yahweh, como o todo-poderoso Criador, Preservador, Salvador e Redentor do universo, foi então adotado pelos primeiros cristãos, que acreditavam que Deus enviou Jesus como o Messias prometido. No islamismo, essa divindade foi interpretada como Allah. Agora, retrocedendo no tempo, durante a Idade do Ferro, os israelitas em Canaã procuraram se distinguir de seus vizinhos, elevando Yahweh acima de tudo, a divindade suprema. A associação de Yahweh com a forja, o fogo, a fumaça e o castigo o convertia em uma deidade de tempestades e guerra, transformando-o de uma divindade da transformação em uma de conquista. Uma vez conhecido por suas bênçãos de fertilidade e prosperidade, ele era uma divindade altamente respeitada e frequentemente invocada. Ao mesmo tempo, Yahweh estava emergindo de suas origens como um deus regional obscuro, ligado à natureza selvagem e climas tempestuosos, e se tornava uma presença poderosa dentro da sociedade israelita. A dinâmica entre ele e Yahweh estava longe de ser simples, cheia de conflitos e integrações, e marcada por Yahweh, assumindo papéis e traços previamente vinculados a ele. O ascenso de Yahweh à dominação é inegável, à medida que passou de uma divindade local para o único Deus dos israelitas. Um processo marcado por uma intrincada evolução religiosa e transformação. Essa transição se reflete claramente na poesia e na literatura narrativa inicial de Israel, que frequentemente retratava Yahweh como uma figura militante. Seu status elevado como Deus nacional se consolidou principalmente através das guerras de Israel. Durante tempos de paz, as tribos se voltavam para Baal, o deus da fertilidade. No entanto, em tempos de conflito, buscavam a ajuda de Yahweh, o guerreiro divino, em busca de triunfo. A representação de Yahweh como um guerreiro divino é um tema recorrente nas escrituras hebraicas, que também fazem parte do Antigo Testamento cristão. Até mesmo o Novo Testamento empresta essa imagem guerreira. Nos primeiros dias de Israel, Yahweh era visto como um deus das tempestades e da guerra, uma divindade poderosa profundamente ligada aos elementos da natureza. Essa representação de Yahweh pode ter sido influenciada pelas religiões cananeias próximas, que também adoravam deuses das tempestades. Dado que os israelitas viviam em uma área propensa a climas severos, não é surpreendente que se inclinassem para um deus que representasse essas forças poderosas.
Portanto, sua adoração se expandiu para incluir deuses como El, Asherá, Baal, Utu, Shamash e, claro, Yahweh. Quando se estabeleceram pela primeira vez em Canaã, os israelitas praticavam a adoração aos antepassados, honrando o Deus do pai ou o Deus da casa, junto com seus antepassados humanos. No entanto, Yahweh foi visto como algo mais do que um Deus das tempestades. À medida que interagiam com as culturas circundantes e suas práticas espirituais, a imagem de Yahweh mudou, começando a ser visto como um Deus da fertilidade e da proteção, e um dispensador de justiça. É provável que essa mudança tenha sido influenciada por Ashera, a deusa cananeia da fertilidade, que era amplamente adorada. Apesar da popularidade de Asherá, sua adoração gerou importantes debates teológicos. Os israelitas, especialmente os do reino sulista de Judá, se inclinavam para o monoteísmo e viam a adoração de Asherá como uma ameaça a essa crença emergente. Os profetas israelitas, como Elias, se opuseram firmemente à adoração de Asherá e outros deuses cananeus, o que levou a confrontos violentos e à eventual suspensão dos seguidores de Asherá. Os fatores políticos da época também desempenharam um papel na formação da adoração a Yahweh. O reino do norte de Israel era mais rico e estava mais aberto ao sincretismo, misturando elementos de diferentes religiões em sua adoração a Yahweh. Essa abordagem enfrentou forte oposição do reino do sul de Judá, que estava se movendo em direção à adoração exclusiva a Yahweh. Quando os assírios destruíram o reino do norte em 722 a.C., isso marcou um ponto de virada crítico na adoração a Yahweh. Os refugiados do norte se uniram ao reino do sul, trazendo consigo suas práticas religiosas combinadas, que provavelmente influenciaram a evolução da imagem de Yahweh e o desenvolvimento de costumes religiosos israelitas únicos. À medida que os israelitas construíam uma sociedade em Canaã, queriam se destacar entre seus vizinhos. Isso os levou a priorizar Yahweh em relação ao Deus Supremo cananeu tradicional. No entanto, ainda não abraçavam completamente o monoteísmo. Os israelitas permaneceram enoteístas durante a Era dos Juízes e o Reino de Israel, aproximadamente de 1080 a 722 a.C. O reino se dividiu após a morte de Salomão em 931 a.C., o que levou à criação do Reino do Sul de Judá, com Jerusalém como sua capital. Em Judá, adorar a Yahweh não era apenas um ato religioso, mas também uma parte de sua identidade, sua pedra angular societal. Yahweh era visto como seu protetor e garantidor de seu futuro. O povo de Judá acreditava que era escolhido por Yahweh, o que influenciava tudo, desde suas tradições religiosas até suas decisões políticas e formas culturais de vida. Yahweh era percebido como um Deus guerreiro, um escudo contra os inimigos, uma concepção provavelmente influenciada pelos tempos turbulentos em que Judá vivia, cercada por impérios poderosos e com frequência arrastada para suas disputas. O povo de Judá recorria a Yahweh em busca de segurança e resgate. Sua fé no poder protetor de Yahweh teve um impacto direto em tudo, desde suas estratégias militares e laços diplomáticos até suas políticas internas. Em Judá, a adoração a Yahweh era respaldada pelo Estado. Os reis de Judá, desde Davi e Salomão, eram vistos como representantes terrenos de Yahweh. Acreditava-se que tinham sido escolhidos por Yahweh para liderar seu povo, o que lhes conferia poder político e religioso. Eles eram os protetores da fé, encarregados de manter puras suas práticas e defender seus princípios. No entanto, a relação entre Yahweh e os reis de Judá nem sempre foi tranquila. Houve momentos em que os reis, motivados por ganhos políticos ou ambições pessoais, se afastaram da fé, introduziram deuses estrangeiros, permitiram práticas misturadas na adoração a Yahweh e perseguiram os profetas que ousavam criticá-los. Essas ações eram consideradas traições a Yahweh, que mereciam um castigo divino. Durante esses períodos de mudança religiosa, os profetas surgiram como a bússola moral de Judá. Eles eram considerados a voz de Yahweh, guiando o povo de volta ao seu Deus, condenando a adoração a ídolos, denunciando as injustiças na sociedade
e alertando sobre as severas consequências de abandonar Yahweh. Suas mensagens nem sempre foram bem recebidas, mas foram cruciais. Eram a luz que levava o povo de Judá de volta a Yahweh quando se desviavam. Mas a pergunta persiste: por que, como sociedade coletiva, veneramos continuamente esta deidade nascida das páginas da história como o único Deus verdadeiro, que nos impulsiona a dar graças, buscar bênçãos e entoar louvores? Poderia nossa fascinação pelo divino refletir um anseio mais profundo de explorar nossas próprias complexidades e desvelar os mistérios de identidades divinas ocultas em textos sagrados? Seria que nossas mentes inquisitivas nos estivessem atraindo para um intrincado labirinto de conhecimento cósmico e autodescobrimento? É como se estivéssemos abrindo uma antiga câmara, decifrando sussurros de ecos divinos que ressoaram através do tempo e espaço. Poderia esta aventura não só revelar os segredos dos Anunnakis e antigos extraterrestres, mas também iluminar nossa compreensão de nós mesmos e nosso lugar no cosmos? Reconhecer que Yah inicialmente não era uma deidade única, mas que evoluiu para um Deus monoteísta, é crucial para perceber a influência extraterrestre no crescimento da nossa civilização. Agora, é importante entender que a evolução de Yahweh, de ser um dentre muitos, a se tornar a deidade suprema a nível mundial, ocorreu de duas maneiras. Em primeiro lugar, do ponto de vista humano, temos explorado como a transição do politeísmo para o monoteísmo no antigo Israel foi um processo lento e complexo, que se estendeu por vários séculos. Na Idade do Bronze tardia, várias deidades estavam ligadas a poderosas cidades em uma sociedade tipicamente politeísta. Israel tinha sua deidade nacional, Yahweh, mas ainda reconhecia um panteão similar ao de outros estados antigos do Oriente Próximo. Com o tempo, Yahweh começou a assumir um papel dominante, transitando lentamente para o monoteísmo, em uma trajetória marcada por mudanças sociais, políticas e culturais. Em segundo lugar, a transição teológica de Yahweh para a única divindade representa a perspectiva das próprias entidades divinas. A teoria dos antigos extraterrestres postula esses seres como entidades físicas que visitaram nosso passado remoto, questionando se Yahweh era uma entidade específica ou um nome para um grupo de indivíduos. A conexão entre Yahweh é o foco principal do nosso canal. Os Anunnaki é evidente, já que as regiões onde surgiram os nomes de Yahweh, Asherah e outros deuses são as mesmas onde os Anunnaki apareceram e foram venerados. Aprofundando essa análise, encontramos semelhanças surpreendentes entre algumas das notórias entidades Anunnaki e as características de Yahweh. A jornada de Yahweh, de um guerreiro divino, até se tornar uma divindade suprema, um criador, um provedor de bênçãos e salvação, e um Deus Pai, é interessante. Os deuses Anunnaki, Enki, Enlil e Ninurta, mostram paralelismos intrigantes com as características de Yahweh, sugerindo possíveis sobreposições e transformações. Examinar o deus mesopotâmico, Enlil, o deus do clima e da guerra e pai dos deuses, revela que sua narrativa tem semelhanças com os relatos bíblicos envolvendo Yahweh. No entanto, a qualidade distintiva de Yahweh como guerreiro não coincide com a imagem de Enlil. Por outro lado, Enki, o deus do conhecimento, das ciências e dos metais ocultos, compartilha uma aliança mais próxima com as qualidades de Yahweh. A sabedoria, o entendimento e o controle de Enki sobre o ouro e a prata assemelham-se às atribuições de Yahweh na Bíblia. Outro Anunnaki, Ninurta, o deus da agricultura, da caça e da guerra, compartilha sua natureza protetora e características guerreiras com Yahweh. No entanto, sugerir que Yahweh é simplesmente Enki, Ninurta ou qualquer outra divindade disfarçada na narrativa bíblica hebraica é uma simplificação exagerada. É necessário estudar a relação matizada e os papéis dessas divindades nos relatos sumérios e bíblicos, para realmente compreender sua interconexão e evolução. Assim, o estudo da transição de Yahweh, de ser uma divindade entre muitas para se tornar o Deus singularmente reverenciado, implica compreender tanto as mudanças socioculturais e políticas impulsionadas pelos humanos, quanto as mudanças teológicas sob a perspectiva dos deuses.
É um estudo complexo e intrigante que amplia nossa compreensão dos Anunnaki e da teoria dos antigos extraterrestres, oferecendo novas perspectivas sobre o desenvolvimento da nossa civilização. No entanto, é importante ressaltar que Ninurta não era considerado uma divindade oculta pelos suíos primitivos, e suas representações não eram infrequentes. Entretanto, à medida que aprofundamos a conexão entre Yahweh e Yurta, encontramos um texto antigo substancial que lança luz sobre um evento significativo, desafiando a ideia de que Ninurta e Yahweh são um e o mesmo. Este texto específico trata de um acontecimento notável e inesquecível, cujos detalhes sugerem que Ninurta não poderia ter sido um dos atos mais decisivos atribuídos a Yahweh na Bíblia, com consequências duradouras e memórias permanentes: a destruição de Sodoma e Gomorra. O evento também está registrado em textos mesopotâmicos, permitindo uma comparação das divindades envolvidas. Em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra, cidades localizadas na fértil planície ao sul do Mar Morto, são descritas como pecaminosas. Yahweh desce de sua morada, acompanhado por 2 anjos, e visita Abraão e sua esposa Sarai, perto de Hebrom, após prever que o casal idoso teria um filho. Yahweh envia os 2 anjos a Sodoma para avaliar a pecaminosidade das cidades, e depois informa a Abraão que, se seus pecados forem confirmados, as cidades e seus habitantes serão destruídos. Abraão suplica a Yahweh que perdoe Sodoma, se ao menos encontrarem 50 justos dentro de suas muralhas. Yahweh aceita essa súplica, e Abraão consegue reduzir o número para 10 antes de se retirar. Os anjos, testemunhas da maldade das cidades, instam Ló a levar sua família e escapar. Ló pede permissão para se refugiar nas montanhas, e os anjos consentem, adiando a destruição iminente. Finalmente, o destino condenado das cidades se desencadeia. Quando Yahweh faz chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre do céu, causando a destruição dessas cidades, de toda a planície, de seus habitantes e de tudo o que crescia na terra. Abraão se levanta cedo pela manhã e vai ao lugar onde esteve diante de Yahweh. Ele olha para Sodoma e Gomorra, para a terra da planície, e vê a fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha. Nos registros mesopotâmicos, esse evento em particular está minuciosamente documentado como o clímax da Batalha de Marduk, para estabelecer domínio na terra. O texto mesopotâmico atribui explicitamente o transtorno das cidades pecaminosas, a Nergal, Noan e Ninurta, uma vez que a Bíblia afirma que foi o próprio Yahweh quem desencadeou a destruição nas cidades. Em vez dos 2 anjos investigadores, resulta evidente que Yahweh não pode ser equiparado a Ninurta. Em seu livro Encontros Divinos, Zarias Sish enfrenta o enigma que envolve a identidade de Yahweh e chega a uma conclusão notável. A ideia da Bíblia de que os Elohim, os deuses, ou os Anunnaki, tinham um Deus próprio pode parecer completamente absurda inicialmente, mas após uma reflexão mais profunda, parece fazer muito sentido. Isso nos leva a levantar uma pergunta crítica. Se os Nefilim foram os deuses que criaram o homem na Terra, foi apenas a evolução no 10º planeta que deu origem aos Nefilim? Esses seres tecnologicamente avançados, capazes de viajar pelo espaço centenas de milhares de anos antes de nós, e de derivar explicações cosmológicas para a criação do sistema solar, também devem ter questionado suas origens. Isso poderia tê-los levado ao que nós definimos como religião. Sua religião, seu conceito de Deus, onde, segundo Sim, Yahweh não é um Anunnaki, mas sim um ser divino, até mesmo venerado pelos Anunnaki. Agora, ao voltar às nossas perguntas iniciais, investigamos os pontos de vista contrastantes sobre a identidade de Yahweh, a perspectiva histórica humana e a visão dos próprios deuses. Essa intrincada rede de perspectivas sublinha a complexidade do tema, assim como sua interconexão, a imponente natureza do tema dos Anunnaki e o potencial da teoria dos antigos extraterrestres para sacudir as percepções religiosas do mundo se torna evidente. As religiões convencionais muitas vezes não inspiram uma conexão profunda e íntima com a divindade, que permeia todas as coisas,
costumam projetar Deus como uma entidade distante e condenatória que, apesar de seu proclamado amor por nós, controla nossas ações. Mas, em nossa opinião, uma verdadeira busca espiritual nos leva para dentro. Nos convida a explorar quem é o divino dentro de nós. Quando realmente nos conectamos com nossa essência, a verdadeira religião é o nosso próprio ser interno, vinculado com tudo. Quanto a Yahweh, bem, Yahweh, junto com outros deuses, merece o devido respeito por seus papéis em nossa história, pois moldaram nossa civilização, cultura, corpos e a própria vida. E isso é tudo que há. Nos curvamos diante de vocês e agradecemos por assistir a mais um episódio de Origens Secretas. Mantenham suas mentes abertas e até que nos encontremos novamente.